Falando um pouquinho de TSC, acho que uma grande maioria aqui já trabalhou com algum tipo de impressora de termotransferência. São as impressoras que geram etiquetas de código de barras. Há 3 meses atrás, a DN recebeu seu primeiro lote de impressoras de TSC. Foi isso, né? Uns 3 meses atrás. E aqui em Recife a gente vendeu poucas. Ainda a gente não tem um parque considerável. Em São Paulo, em Porto Alegre, a gente vendeu muita impressora. E algo curioso, em São Paulo foi um modelo, e em Porto Alegre foi outro modelo. Aí vocês vão falar para mim, mas por quê? Pela própria região de atuação, vamos dizer assim, pela própria característica de cada região, a demanda que teve foi diferente por conta da falta que teve da concorrência daqueles determinados produtos naquelas regiões. Então, foi o que a gente identificou. E da performance da máquina. Eu vou comentar algumas características da empresa e tudo mais. Agora eu estou falando como TSC. E alguns benefícios que a máquina apresenta em robustez. A gente trouxe 2 modelos. Um modelo bem de entrada, low entry, que a gente chama, bem barato. Inclusive, está em promoção no fórum. As vendedoras passam para vocês os preços e tudo mais. E a parte de... a gente trouxe de um modelo um pouco superior, que, inclusive, hoje a gente vê uma necessidade na logística, na expedição e na manufatura leve, principalmente quando a gente fala manufatura leve, aquela manufatura limpa, né, aquela manufatura que não tem fuligem nem nada, que o espaço entre uma esteira e outra está diminuindo. Os caras, até na fábrica, eles estão diminuindo o espaço, porque o galpão é muito caro ao aluguel. Então, eles estão procurando reformular linhas de produção. E aí não cabem mais aquelas máquinas muito grandes. E um desses modelos que eu trouxe, ele substitui até um determinado padrão de máquina industrial, já que o pessoal está acostumado. Com espaço pequeno, mas com uma capacidade de até 7, 8 polegadas por segundo, que justifica a troca e atende um industrial leve. Não vamos colocar uma máquina dessa que eu trouxe, eles têm outra, que eu vou mostrar numa siderúrgica nacional, numa CSN que não vai fazer, numa AkzoNobel que também não. Então, nós estamos falando de empresas industriais leves. Ok? Falar um pouquinho da TSC. Ela está presente no mundo todo. É uma empresa chinesa. Os escritórios que nós temos hoje, que a TSC tem hoje, Brasil, que fica em São Paulo, cobre toda a América Latina. Nós temos 2 nos Estados Unidos, e 2 na Índia e 1 na Europa. Na Ásia, 2 na Ásia e 1 na Europa. Ok? Um pouquinho de história. Por curiosidade, o que é muito importante. A TSC ela é uma marca que ela começou com semicondutores, que são os chips, na verdade, que eram acoplados nas antigas Eltons, lá atrás. Então, e para a parte de eletrônica em Taiwan. Em 91, a TSC, a Eltron fecha um contrato com ela. Não sei se todo mundo aqui já trabalhou com Eltron. Né? A Eltron é a antiga marca que a Zebra comprou na parte de impressoras de médio porte, pequeno porte. Que hoje toda a linha TLP e tudo mais veio de uma origem que era a Eltron. Então, quem desenvolveu a linguagem EPL, a EPL2, as máquinas, quem desenvolveu isso para a Eltron, na ocasião, foi a TSC. Aí, no final do ano de 95, começo de 96, a Eltron chega para a TSC e fala assim, não quero mais que você produza minhas máquinas. Eles não iam fechar a fábrica. Então, o que eles fizeram? Começaram, a partir daí, desenvolverem as próprias máquinas. Foi isso que aconteceu. Nasce, então, em 96, a TSC, que produz as suas próprias impressoras. Os escritórios em Orlando, nos Estados Unidos e na Europa, em 2002. E uma coisa muito importante que surge, a certificação padrão ISO 9001. É muito importante para uma empresa fabril você ter os processos de produção certificados, porque você garante qualidade do produto, você garante, isso é uma certificação internacional. Então, você cria confiabilidade, você passa a confiabilidade do seu produto para os seus clientes. Ok? Em 2004,
A TSC recebe a certificação da ISO do meio ambiente, a 14001. E em 2007, realmente nasce a TSC Auto ID, que é a parte da empresa consolidada para a venda de impressoras de termotransferências. Que aí nós não falamos só de 2 ou 3 modelos, a gente tem uma linha completa de modelos. Em 2008, ela vira uma empresa de capital aberto. E, para vocês terem uma noção, quando ela entrou, era 25 por share. Hoje não, até 2010, um ano atrás, é 80,6 por share. Essas são as informações que eu tenho do fabricante. Ok? Hoje, no mundo, a TSC é a 10ª impressora. Vocês podem observar que ela tinha 1,9% do mercado. Claro, contra umas gigantes aí, que já tem mais tradicional, já são consolidadas e tudo no mercado. Na América, ela é o número 12, e na Ásia, ela é o 6º, com 3,4% de market share. Em 2010, apresentou-se um crescimento aí de Q1 a Q3 de 34 milhões e 500 mil. Isso é muito importante, porque é uma empresa que ela cresce de maneira, vamos dizer assim, não tão acelerada, mas de maneira ordenada. Isso é uma característica muito importante que fez também a dele decidir distribuir esses produtos, porque ela preza por uma política de preço, ela preza por ter os produtos disponíveis à pronta entrega, ela preza por ter uma geração de demanda no usuário final. No Brasil, essa marca já estava há 3 anos sendo distribuída por outros distribuidores, e a gente fechou a distribuição falando, tá bom, então vamos optar por TSC, vamos ver como que se comporta perante algumas outras marcas que a gente sabe que tem algumas coisas de política que ficam defasadas e tudo mais. Estimado 3% de aumento de market share em 2010, a gente ainda não tem um resultado, e o crescimento foi de 50% de 2009 para 2010. De 2010 para 2011, o que tudo indica, vai ter um crescimento aí de uns 7%. Aqui são 2 fotos. Lembra que eu falei que a gente tem 2 fábricas na China? Na verdade, uma em Taiwan, outra na China. Taiwan não pertence à China. Isso é geograficamente, não pertence, são diferentes. E o que é importante? A capacidade de produção dessas fábricas. Hoje, a TSC fabrica 16 mil máquinas mês de impressoras de mesa. 2.000 máquinas mês de impressoras industriais. 6.000 máquinas portáteis e 10.000 mês teclado e scanner. O scanner da TSC, hoje, nós não estamos importando. O teclado é um teclado que é o Keyboard Data Unit, que, na verdade, ele é padrão, é muito semelhante ao que a concorrência já tem, já disponibiliza, mas o conceito é o mesmo, você trabalhar com a impressora acoplada sem ter um micro, sem ter um device, um micro, um thin client, ligado à máquina para ela imprimir. Então, você tem o que a gente chama de aplicação de impressão standalone. Ok? Para vocês verem a capacidade de produção dessas 2 fábricas. Por que a gente fala assim, tá bom, eu já tenho tanta fábrica, tenho vários outros fabricantes, por que eu vou vender TSC? Qualidade do produto. E é indiscutível, vocês podem ver, algumas pessoas já passaram no stand, outras eu vou ficar o dia inteiro. Vocês podem pegar, olhar, manusear, ela, realmente a cara dela é uma cara de uma impressora mais robusta. A hora de você manusear, é uma impressora que requer uma facilidade, ela dá uma facilidade nas impressoras industriais mais fáceis de operação, para você trocar o ribbon mais rápido, trocar o suprimento mais rápido, toda essa parte. E você vai falar assim, tá bom, vai vir uma impressora nova, com uma linguagem nova, como é que eu troco, substituo um parque que já tem instalado? Ela já vem de fábrica a linguagem EPL, ZPL e TSCL. Ou seja, de fábrica ela já fala 3 linguagens. O cliente precisou, porque ele usa DPL, que são as máquinas da Datamax, não tem problema nenhum, a gente baixa um firmware, a DN faz isso, pré-carrega o firmware na impressora, que é o PPL-A, para quem tem essa marca, essa linguagem no modelo do concorrente, e ela passa a falar 4 linguagens simultaneamente. Por que 4 linguagens simultaneamente?
O que acontece com as outras impressoras disponíveis no mercado? Elas passam a falar uma linguagem, elas passam a interpretar uma linguagem, enquanto que a nossa TSC, ela fala 4 automaticamente. Ah, tá, que vantagem que eu levo nisso? Se o cara vai imprimir de um programa básico. Tem muitos programas que geram etiqueta, que eles geram versão 1, versão 2, versão 3, um imprime numa impressora industrial que era no fabricante A, imprime numa impressora portátil que era no fabricante B, imprime numa impressora de frente de caixa que era no fabricante C. Então, você consegue ter, na mesma máquina, trocar e colocar em qualquer uma dessas opções, e ela vai falar, vai interpretar o que já está pré-feito. Claro, que nem vocês vão falar, mas é assim, é plug and play? Claro que você tem que instalar os drivers específicos. É que nem se você tem um HP, vai trocar por uma Lexmark. Ou se você tem uma Lexmark, vai trocar por uma Epson. É o mesmo conceito. Instalou o drive adequado, ela passa a funcionar na aplicação. É assim que funciona. Outro motivo, outra característica importante, a TSC tem um preço muito baixo das máquinas com qualidade. Ela foca num preço baixo, perto da concorrência, com um produto de qualidade. Okay? E a linha completa de soluções do mercado de automação. Aqui é uma foto de uma impressora de grande porte, que a gente não trouxe por questões logísticas, mas é uma impressora muito robusta. Até a gente vai falar um pouquinho, 600 metros de ribbon, né? Então é bem importante. Tá? O que a gente fala, disponibilidade de serviços e manutenções. Algumas coisas eu já falei, o que eu esqueci de falar, disponibilidade de serviços em manutenção. Hoje a TSC, se você chegar para mim, revenda ABC, quer distribuir TSC, quer revender TSC, só que, poxa, Luciane, eu só vendo porque, o que eu posso dar manutenção. A TSC é bem flexível. Em agosto, a gente teve o treinamento técnico para algumas revendas em São Paulo. Vai disponibilizar um novo treinamento em começo do ano que vem, está previsto ou final de janeiro ou começo de fevereiro, para certificar novas revendas que queiram dar manutenção. E a manutenção, basicamente, é troca de cabeça, troca de rolete. De vez em quando, uma placa você tem que se trocar, mas eles não têm dados muito ainda. É uma a cada 10 mil máquinas que deu algum problema no chipset, teve que se trocar. Então, a máquina que, aparentemente, o que vai dar problema? A médio prazo, a longo prazo, o que é o item consumível. Rolete, cabeça, tracionador. E isso tudo, quem já faz manutenção e quer, é muito fácil. Quem já trabalha com uma outra linha, já está acostumado, muda algumas coisas, muda o tipo da chave, muda o tipo do parafuso, mas o conceito é o mesmo. E a troca de cabeça de impressão da TSC, ela é bem mais fácil, porque você não tem regulagem nenhuma após a troca, do que de algumas marcas disponíveis no mercado. Isso é um fator considerável, porque alguns clientes nossos vendem serviço de manutenção em campo. O tempo que o técnico está em campo para fazer no cliente, quanto menos ele gastar, mais atendimentos por dia ele faz. Então, pensando nesse tipo de serviço que a TSC implanta, esse tipo de troca fácil, principalmente de roletes e cabeça de impressão. Ok? Basicamente, os acessórios e peças, quando a gente fala de manutenção, tem que ter um preço considerável. E hoje a gente está em torno de 20%, de 15% a 25%, vamos dizer assim. Então, a gente põe uma média aí de 20% de valores de peças com valores inferiores ao valor que a concorrência pratica. Okay? Outra coisa importante, todas as impressoras, todas da TSC, têm garantia de 2 anos contra 1 ano, que é o padrão do mercado. E a cabeça de impressão, toda a cabeça de impressão ela é 1 ano de garantia ou 25 quilômetros. Então, isso é muito importante. Então, ela garante que a máquina não vai dar problema, ela garante que a impressão vai ser adequada, ela garante que ela não vai cair, não vai parar de funcionar. A gente até... mulher é um pouco desastrada, né? Eu já cheguei a derrubar uma, falei, nossa, quebrei, né? Liguei, passou a funcionar. A impressora low entry, né, que vamos dizer que é a menos robusta que existe, continuou funcionando 100%, problema nenhum. Aí você pode chegar e me perguntar, tá bom, como é que você faz o cálculo dos 25 quilômetros? Toda máquina TSC sai com um contador zerado de fábrica, que só pode ser alterado na hora que trocar a cabeça de impressão. Então, isso é um valor que ninguém consegue alterar. Você não consegue alterar por software, você não consegue alterar
via programação. Você não consegue alterar nem por circuito, por falha elétrica, parou, queimou a placa, você não consegue alterar esse contador. Tá? Ele é uma mistura de um contador físico e um contador eletrônico. Então, ele é bem... Isso você não muda. Você vai mudar quando? Quando você trocar a cabeça, ele zera. Você vai falar, mandou uma máquina para a DN que está em garantia. A gente vai pegar, o técnico vai olhar. Mas deu 30 quilômetros. Não dá, está fora da garantia. Por menos você usou a máquina, dimensionou, subdimensionou, a máquina trabalhou mais do que ela foi feita. Por isso que existem vários fatores, vários tipos de máquina. Máquina de pequeno porte, médio e grande porte. Não cobre pela garantia. Pode acontecer. Aí você vai falar, como é que você sabe? Tem muitas empresas que falam, não estava porque usou muito. Mas qual é o dado? A gente tira o print da tela, manda para o cliente, está aqui, afere o que realmente aconteceu. E para que isso também é muito importante? Muita empresa trabalha com outsourcing, está crescendo o número de outsourcing, e aqui é uma oportunidade que a gente pode dividir com vocês, de impressoras de termotransferência. Cresce diariamente. O cara que faz isso, ele precisa saber controlar o quanto foi impresso, em que temperatura foi. E essa máquina, todas as máquinas, desde a pequenininha, de menor porte, até a industrial, que trabalha direto, turnos e turnos sem parar, ela tem esse controle interno que não pode ser alterado. Então, isso é uma característica muito importante de todas as máquinas, presente em todos os modelos da TSCC. A flexibilidade de GPL e ZPL a gente já comentou. Isso aqui também já. Vamos falar um pouquinho dos produtos, que eu tenho mais 10 minutinhos. Dar um overview para vocês. A TTP 244 é o modelo low entry, que é o primeiro modelo, o modelo básico, que em muitas aplicações, eventos, laboratórios de coleta de sangues, amostras e tudo, utilizam esse tipo de máquina. Ela importante falar, características que se destacam. Ela já vem com 8 MB de memória e 4 RAM e 4 MB de flash. Nossa, Luciane, por que tudo isso? Lembra que eu falei que ela pode até trabalhar com 4 linguagens de programação? Não dá, óbvio, para eu trabalhar com 4 tipos de sets de linguagem, todos com uma memória muito pequena. Caberia? Caberia, mas imagine a velocidade de processamento da máquina. Até ela receber o comando, então ela precisaria ter uma memória maior. Até isso foi pensado. Tá? Isso é transparente. Hoje a capacidade de memória, você pode ter um processador RISC, mas se você não tiver uma memória que vá dividir vai receber esse dado e processar de maneira rápida, não adianta nada. Você vai ter um processador de alta velocidade, mas você não vai ter a memória que passe o programa, que recebe o programa e transfira para o papel rapidamente. Tá? Então, ela tem essa característica importante. Um ribbon, que vai até 300 metros, é um ribbon. O que significa? Ele é um ribbon que você vai trocar menos vezes. Você vai imprimir mais etiquetas e trocar menos vezes o ribbon. O que isso significa? Menos intervenção do usuário você vai ter naquela operação daquela máquina. Tá? Outra característica importante é o sistema de duplo motor. Se der um problema no tracionamento do ribbon, fica independente do tracionamento do papel. Isso, para quem faz manutenção, acaba sendo uma vantagem. Tá? Vai até 4 polegadas por segundo, já vem de fábrica USB e serial. A TTP 245C ela é um modelo superior. É um modelo que ela chega até 6 polegadas por segundo. E o ribbon dela passa a ser um ribbon de 110 metros, por conta de fazer um ribbon padrão que outras máquinas já utilizavam. Foi seguindo esse conceito. Isso é bem importante. Nesse modelo de máquina, o sensor ele é móvel. Então, você tem o sensor reflexivo e transmissível móvel. Te dá uma flexibilidade maior para usar já mídias, já suprimentos que você já utilizava em outras máquinas e passar a utilizar a nossa máquina. E já vem de fábrica a Ethernet inclusa naquele preço que é a configuração padrão que eles utilizam. Tá? Isso hoje, a demanda por máquinas em rede aumenta-se, porque você precisa ter um controle da máquina também, diário, do que ela está fazendo, quanto ela está imprimindo, qual é a velocidade, se tem um IP fixo, porque você deixa só ela sozinha no meio lá
da sala de registro de máquinas, um exemplo, para gerar aquela etiqueta, para o operador só pega a etiqueta e já leva direto, vários operadores trabalhando, então você precisa ter um controle. Hoje o controle Ethernet ele é muito mais solicitado do que antigamente. E a gente ainda percebe que tem muitas impressoras, muitos fabricantes de impressoras que ainda são resistentes em já colocar a máquina em Ethernet padrão. A TSC já pensou nisso, nesse modelo que é o modelo superior. A 247, na Ásia, é a máquina que mais se vende, que ela é uma máquina mais robusta do que a 245 e a 244. Essa é aquela máquina que eu falei, que é uma máquina que a gente até no industrial leve eu consigo colocar. Essa máquina eu trouxe. Ela vai até 7 polegadas por segundo. O ribbon também, por conta da indústria, é o ribbon de 300 metros. Já vem com USB serial e paralelo. Se você precisar de faca, você tem disponível. Se você precisar colocar Ethernet, você tem disponível. Se você precisar colocar leitores, a gente também pode utilizar. E uma coisa importante, todas as impressoras da TSC, o software de geração de etiqueta acompanha, que é o Bartender. Então, você instala o software e você passa a utilizar transparente. Ah, eu não tenho software, quero fazer um software de layout fácil, que eu consiga acessar todas as informações. A gente tem o Bartender, que acompanha a máquina, ou você pode baixar, cada um de vocês pode baixar a versão mais nova, sempre fica disponível no site do fabricante. E você fala, mas eu preciso de um software que acesse minha base de dados, que acesse meu banco de dados. A gente tem uma versão do Bartender que a gente importa e vende para vocês também. É uma versão mais da Seagull. O PIOF é o dispensador. O PIOF é aquela aplicação que você vai imprimir sobre... Você tem lá, o operador só pode pegar a próxima etiqueta quando a etiqueta que está na máquina dispensada. Eu não estou com nenhuma etiqueta aqui. Pega uma etiqueta para explicar lá, na bancada eu deixei. O que acontece? A etiqueta ela tem 3 partes. Ela tem o adesivo, tem a parte de cima, que é o que a gente fala, a mídia, o adesivo e o liner. Quando a gente fala aplicação de PIOF, a gente imagina que a impressora... Eu precisava das 2 mãos. A impressora ela vai imprimir uma etiqueta e o liner, que é a parte do papel, ela vai ser ou rebobinada, ou ela vai, no caso das impressoras de pequeno porte, nenhuma máquina rebobina. Então, ela vai ficando para fora. Enquanto o operador não retirar aquele adesivo para colocar numa caixa, colar automaticamente, ele não imprime a próxima. Então, tem o sensor de PIOF. Eu posso mostrar para vocês depois lá na bancada. Ficou claro ou não? Aí você vai me perguntar, para que esse tipo de aplicação? Uma Natura, ela tem algumas partes da linha de produção que ela possui isso. Para quê? Para não confundir, quando você separa muito equipamento, muito produto que é pequeno, tem um endereçamento para onde vai. Enquanto você não lacra a caixa e não fecha manual, e não pega a próxima etiqueta, o que isso significa? Enquanto não tiver constante, o operador ele faz a checagem visual e a checagem no display, e aí ele dá um ok e gera a etiqueta. Então, enquanto ele não faz isso, a etiqueta não é impressa. Isso você diminui erros do quê? De envio de despacho. Você aumenta, ao invés de ele pegar todo aquele rolo de etiqueta, como muitas empresas fazem. O cara imprime 100 etiquetas num rolo, dá o rolo para o cara, para o cliente, para o operador, na verdade. Aí o operador sai etiquetando. Isso gera um erro muito grande de envio de troca de pedidos, caixa que foi para um cliente foi para o outro. Então, a automação ajuda, se você souber usar a automação. Quando o volume é muito... Que nem, nós estamos falando de uma Natura. Né, é muito volume, é muito rápido. O que acontece? Você precisa garantir que não vai numa troca, não vai invertido o pedido. Né, e a Natura é muito assim, é por demanda das consultoras. Então, o operador ele faz a checagem visual, faz a checagem, e ele só vai ter etiqueta disponível na hora que ele dá um ok. E é uma etiqueta por vez. Então, não tem como ele imprimir 10 etiquetas e fica lá o adesivo, pronto. Por quê? Se ele tiver que imprimir, fazer o adesivo, tirar um adesivo e colocar, isso tudo é tempo que ele perde. Isso é a aplicação de PIOF.